Bom dia e a paz do Senhor para todos vocês que vai ouvir esse testemunho que eu vou dar. Não é o meu testemunho, mas é um testemunho de uma irmã que eu conheci. E eu achei muito importante de falar para todos vocês ouvintes da palavra de Deus, né? Vocês que Deus coloca vocês num lugar onde tem muitas igrejas e você fica escolhendo igreja para você ir. E quando você passa por todas as igrejas, chega um momento que você não quer ir em igreja nenhuma, porque você passou por muitas e nenhuma você encaixou, nenhuma você se sentiu bem, aí você desistiu e parou. Parou na caminhada, parou de fazer a obra e parou de ir para a casa do Senhor. Essa irmã que eu conheci é um casal já idoso. Ele estava morando numa roça, aonde não tinha igreja, um casal crente e muito crente mesmo, que tinha sede da palavra do Senhor. E lá onde eles foram morar não tinha igreja nenhuma. Aquela irmã se sentiu sozinha naquele lugar, um lugar que parecia um deserto. E lá ela ficava reclamando, né, com ela própria, e até mesmo falava com o Senhor. Por que o Senhor levou ela para aquele deserto, aonde não tinha nenhuma igreja para ela congregar? Ela orava em casa, ela clamava ao Senhor, pedia ao Senhor que tirasse ela daquele lugar que ela queria estar dentro da igreja, fazendo a obra do Senhor. Aí ela ficou muito tempo ali, buscando o Senhor. Não deixou o Senhor por nada. E um dia ela falou para Deus que Deus tirasse ela daquele lugar, levasse ela, colocasse ela para morar perto de uma igreja, para ela congregar. E o esposo dela não estava bem de saúde. E aquela irmã foi pedindo ao Senhor, como foi um belo dia, Deus tocou em um casal que morava perto da igreja, mas esse casal não era crente, tinha raiva de crente, tinha raiva daquela igreja. E aquele casal queria morar num lugar longe de igreja. O Senhor tocou naquele casal para poder, aleluia, ir até aquele lugar onde a irmã estava morando. Nem eles mesmos sabiam. Quando foi um dia, aquele casal chegou lá na casa daqueles irmãos e falou assim: que lugar bonito. Eu queria morar num lugar desse. Aí a irmã ficou olhando assim para eles. Vocês têm vontade de morar aqui? Pois eu tenho vontade de morar na cidade, perto de uma igreja. Ele falou assim: olha, minha senhora, nós moramos perto de uma igreja. A gente não gosta de crente. A gente não gosta de igreja. E nós moramos perto de uma igreja, eu queria sair de lá e morar num lugar assim. A senhora não quer trocar mais eu, já que a senhora gosta de morar perto da igreja, a senhora é evangélica, a senhora não quer trocar mais eu essa casa, na nossa casa lá, perto da igreja? A irmã falou assim: você está falando a verdade? Ele falou sim. Ela falou: então tá fechado. Ela fechou o negócio com aquele casal. Era o meio que Deus estava trabalhando para a irmã sair daquele lugar e ir morar perto da igreja, porque ela tinha vontade de estar na igreja, buscando a face do Senhor dentro da igreja, não só dentro de casa. Aí ela foi lá no outro dia ver a casa, combinou com ele para poder ir lá ver a casa. Aí aquele casal falou: nós vamos esperar a senhora lá, porque aqui nós gostamos da casa. Aí foi lá para ver no outro dia, ela saiu mais o velho dela, né, mais o irmão, e foi lá ver a casa, chegou lá, gostou da casa, foi para a igreja, e contemplou
o que ela tinha falado com o Senhor. Que ela queria morar do lado da igreja para fazer a obra. E ela perguntou, mas vocês estão falando verdade mesmo? Vão fechar negócio mesmo? Aí só que eu não tenho dinheiro para voltar na casa de vocês, não. Aquele casal falou para os irmãos. Os irmãos falaram, não, nós fechamos negócio. Troca a casa lá por aqui. Que eu também não tenho dinheiro para voltar para vocês. Aí ele pegou, trocaram. No outro dia, aquele casal foi morar lá na roça. E aquele outro casal evangélico foi morar na casa lá. E quando chegaram naquela casa, aleluia, glória a Deus. Sinto a presença do Senhor nesta manhã, neste lugar. E aquele casal foi lá e entrou para dentro daquela casa e olhou, saiu para lá de fora, olhou para a igreja do lado. E agradeceu ao Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo, por o Senhor ter me ouvido. E o Senhor tem enviado aqui casal para fazer essa troca. Eles morar lá e eu morar cá. Porque agora eu vou fazer a obra do Senhor. O que o Senhor quiser, eu vou fazer para o Senhor. Eu estou à disposição do Senhor. Aí naquele dia que ela passou para casa, botou as coisas no lugar, à noite teve um culto. Ela falou assim, meu velho, eu vou para a igreja. Você vai? Ele falou assim, não, hoje não. Aí ela se arrumou, foi para a igreja. Lá ela sentou lá no cantinho, perto da porta. Aí o culto foi uma benção. Foi muita glória. Os louvores falou com ela. A palavra falou com ela. E ali um irmão que estava dirigindo o culto, não era o pastor, o irmão falou assim, tem uma irmãzinha lá no final, lá perto da porta. O Senhor mandou dar uma oportunidade para a irmã, que a irmã tem algo para falar aqui nesta noite. E deu oportunidade para aquela irmã. Aquela irmã foi lá e testemunhou do que Deus tinha feito, que Deus tinha trazido ela para morar perto da igreja, que ela tinha vontade de estar na casa do Senhor, louvando e glorificando o nosso Deus. E ela testemunhou que ela morava na roça e Deus preparou o casal para fazer a troca da casa dela. E Deus falou poderosamente através do testemunho daquela mulher. E ali, os irmãos glorificou a Deus, o pastor falou com a irmã assim, olha irmã, é dessas que nós estamos precisando aqui, para estar do nosso lado, buscando a face do Senhor, porque tem muitos aqui que não quer mais pagar preço, tem muitos aqui que não quer buscar as almas, tem muitos aqui que não faz mais a obra do Senhor como fazia. E o Senhor mandou a senhora aqui porque a senhora vai nos ajudar. E ela falou, eu vou ajudar vocês, a hora que vocês precisar para evangelizar eu vou. A hora que precisar para visitar os lares eu vou. E a hora que vocês precisar para eu estar aqui na oração, não importa a hora, eu moro do lado da igreja. Pode ser de madrugada, pode ser meia-noite. Eu vou estar junto com os irmãos. Aleluia. Buscando a face do Senhor. Eu só tenho que agradecer o Senhor, porque Ele fez comigo. Me tirar daquele lugar que é deserto e me trazido para aqui para me fazer a obra dEle. Eu estou à disposição de Jeová. O que Jeová mandar eu fazer, eu vou fazer. Aleluia, glória a Deus. E ela pegou e deu testemunho. Aí terminou o culto e foi embora. E lá ela foi agradecendo o Senhor até chegar à casa dela. E ela olhava para a frente da igreja e falava, Jesus, muito obrigado por o Senhor ter me colocado aqui do lado da igreja. E eu vou fazer a tua obra, Pai. Vou fazer a tua vontade. Porque o Senhor preparou a casa e preparou a casa do Senhor também para eu fazer a tua obra. E ali aquela mulher glorificava o Senhor todos os dias. E ela foi glorificando dentro daquele quintal, dentro da casa, limpando a casa e glorificando ao Senhor. E ela só falava, Senhor, muito obrigado.
Senhor, sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E Deus abençoou aquela irmã, aleluia, ali naquele lugar. E aquele testemunho que ela deu serviu para a igreja, serviu para aqueles que moram perto da igreja e não vai na igreja. Serviu para aqueles que falam que moram longe da igreja, que não tem compromisso com a obra do Senhor, porque às vezes Deus coloca no deserto para saber que Ele é Deus. Às vezes Deus coloca longe da igreja para ver se caminha longe, para ir buscar a face dEle. Porque quando Ele coloca a pessoa perto da igreja, nos fundos da igreja, do lado da igreja, na rua da igreja, a pessoa não vai buscar a face do Senhor. As pessoas falam que não tem tempo para Deus. Eu trabalhei muito e não tive tempo para ir para a casa do Senhor. Estou cansada. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ir para a casa do Senhor, adorar o Senhor. Tem tempo, aleluia, para bater papo o dia inteiro. Quando chega a noite, não vai à casa do Senhor porque não tem tempo. Está cansada. Tem preguiça. Tem tempo para trabalhar para o homem, mas não tem tempo para trabalhar para o nosso Deus nesta manhã. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para buscar a face do Senhor. Quantos que moram perto da igreja? Quantos que moram na rua da igreja? Quantos que moram, aleluia, do lado da igreja e não vai aos cultos? Perde os cultos de doutrina, perde o culto de ensinamento, perde a escola dominical, perde os cultos normal da igreja, perde o culto da família, porque não tem tempo para buscar a face do Senhor. Quantos queriam morar perto da igreja como essa irmã? E hoje mora distante. E quando Deus coloca você perto da igreja, você não tem tempo para ir para a casa do Senhor. Você não tem tempo para orar. Você não tem tempo para buscar pelos seus. Você não tem tempo para pagar preço por aqueles que necessitam e precisam do Senhor. Muitas vezes o Senhor dá tempo para nós. É nós que não temos tempo para o Senhor. E nesta manhã, o Senhor está falando comigo e com você. Eu te dou tempo, minha filha, meu filho. E quantas vezes você fala que não tem tempo para mim? Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para mim. Eu te dou tempo para você buscar a minha face. Você não tem tempo para dobrar os teus joelhos, para me agradecer por tudo que eu tenho feito na tua vida. Você não tem tempo para estar na minha casa. Você não tem tempo para me buscar. Eu te dou todo o tempo do mundo para você estar na minha presença e fazendo a minha obra. Mas você não tem tempo para mim. Você tem tempo para o homem. Você tem tempo para bater papo. Você tem tempo para receber visita na sua casa. E você não tem tempo para mim. E nesta manhã o Senhor está falando comigo e com você. Tira um pouquinho do seu tempo e me busca. Porque eu estou te dando tempo nesta manhã. Eu estou te dando tempo para quando chegar aquele grande dia, você abrir a tua boca e falar: eu não tive tempo para nada. Eu não tive tempo para descansar. Eu não tive tempo para ir para a casa do Senhor. Eu não tive tempo para isso, para aquilo. Porque você quis assim. Você deixou de fazer a minha obra. Você deixou de pregar a minha palavra. Você deixou de me louvar.
Você deixou de me buscar porque o seu tempo era curto. Você não tinha tempo para isso. Você teve tempo para todas as coisas, mas para mim você não teve nem um pouco de tempo. Você não tirou nem um pouquinho do seu tempo para falar comigo. De cantarebianai, de face cantarebiasnai. Aí de mancharebianai, de face cantarebia. Aí de canchanai, sim de rai. Deus de mistério, de cantarebianai, de face cantarebia. Nesta manhã o Senhor está falando comigo e com você. Tira um tempo para mim, de cantarebianai, de face cantarebia. Porque vai chegar aquele grande dia e você vai falar que não tirou um tempo para mim, porque você não quis. Porque quando você estiver no leito, quando você estiver numa cama, quando você estiver numa muleta, numa cadeira de roda, quando você estiver prostrada, você vai querer buscar a minha face e não vai poder. Enquanto você tem vida, enquanto você está caminhando, enquanto você tem saúde, você fala que não tem tempo para mim. E quando você estiver numa cama prostrada, você vai falar que queria estar na minha casa e não vai poder mais. Então tira tempo para fazer a minha obra, porque vai chegar esse grande dia. E quando chegar esse grande dia, você vai lembrar que você tinha tempo e você falou que não tinha tempo para me buscar. E quando você estiver prostrada numa cama, quando você estiver sem força, sem aguentar mais ir para a minha casa, você vai querer ir e não vai ter como mais ir, porque você não aguenta mais. Hoje eu te dou a última oportunidade para você estar na minha casa, buscando a minha face, enquanto se pode achar. Aquela irmã queria tanto estar fazendo a obra do Senhor e não podia, porque não tinha igreja perto. Não tinha igreja nem longe nem perto. E hoje Deus deu oportunidade para fazer a obra do Senhor. O Senhor colocou ela perto da igreja, do lado da igreja, para buscar o Senhor. Será que você tem um tempinho para mim nesta manhã? Será que você já tirou um tempinho para buscar a minha face nesta manhã? Será que você tirou um pouquinho de tempo para buscar a minha face nesta manhã, meus filhos, minhas filhas? Reflita nisso, reflita nesta palavra, pare e pense um pouquinho e ouve o que Deus está falando com você nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus, por esta palavra, por esse testemunho, porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel. Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, o que seria de nós nesta manhã? O que seria de nós nesta manhã? Mas o Senhor ainda fala com Deus. O Senhor ainda fala com aqueles que é fiel a Ti nesta manhã. E eu tomei posse desse testemunho. Eu tomei posse do que o Senhor está falando nesta manhã. É um despertamento para mim, para todos nesta manhã, que vai ouvir o Senhor falar nesta manhã através desse vídeo. Fala, Senhor. Fala com teu povo. Toca nos corações, Pai. Desperta o teu povo para te buscar a tua face, enquanto se pode achar, enquanto se há tempo, Pai. Nesta manhã, em nome de Jesus. Dá o teu joinha, visualize o vídeo. Compartilha este vídeo com aquelas pessoas que estão paradas, com aquelas pessoas que estão desanimadas, com aquelas pessoas que estão caídas, com aquelas pessoas que não têm mais vontade, não têm mais força para caminhar. Compartilhe esse vídeo e manda para que eles possam ouvir o Senhor falar com eles através desse vídeo. Me ajude para que Deus venha abençoar a minha vida, para que eu possa estar sempre trazendo um vídeo
diferente que vem da parte do Senhor para o meu, para o teu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.